Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Pod Plástico. Estou aqui hoje com o meu amigo Júnior Facim, da Talk Plástico. E aí, Júnior, tudo bem? Tudo bem, Rui? Obrigado. Valeu pelo convite. Eu vi esse estúdio de podcast nascendo e está cada dia mais bonito. Cada dia que eu venho tem equipamento novo aqui. Vamos E tá bem incrementando. legal. Parabéns, né? Tá muito legal. Parabéns pelo projeto, pela iniciativa. Quanto mais divulgar informação, melhor no nosso mercado. É isso aí. O nosso negócio é falar de plástico, né, cara? É isso aí. A gente acabou de sair de uma feira maravilhosa, bonita, os estandes bonitos, né? Sim. Você que gravou um monte de coisa, qual foi a sua sensação? O que você viu do que a gente vê lá fora? O que você viu de diferente na nossa feira? Cara, assim, eu acho que o que tem que exaltar realmente foi impressionante a organização da Informa, né? A Informa, a feira, né? Ela é de uma iniciativa da Abimac e da Abiplast, mas quem põe a mão na massa e operacionaliza é a Informa. Então, assim, a organização foi para mim excelente, perfeita. Você não via muitas filas, então a gente como mostrou tudo, né? Então, normalmente em feira você vê aquelas baita fila, mesmo o pessoal vindo já credenciado demora para entrar, mas lá não, funcionou perfeitamente. Os stands, e você vê que o mercado tinha expectativa também, né, Rui? Tinha. Então você vê que o pessoal investiu em stand, porque os stands estavam muito Tava bonitos. um mais bonito que o outro. Tava né, um cara? mais bonito que o outro. Fazia tempo que eu não via Sim. stand bonito do jeito que foi essa feira. Sim. E o pessoal com muita criatividade, uns stands assim bem diferentes mesmo. Tinha um deles lá que tinha um baita telão de LED, assim, eu falei, meu, imagina quanto custa para você meter um telão de LED desse, porque é um investimento, assim, eu penso o seguinte, se uma empresa investe tanto para aparecer na feira, e não é barato, tem gente ali que gastou uma fábula de dinheiro, é porque ela sabe que aquilo é uma vitrine gigantesca para o mercado e que traz retorno, né, Rui? É fato, a feira é uma das grandes ferramentas de mercado para trazer retorno para o fabricante, né? Cara, eu notei o engajamento de todos, assim, de todos que eu falo, de expositor, organizador, associações. Eu participo lá da Abimac e eu participo das reuniões de organização da feira. Sim. Então é muito legal, assim, você ver o jeito que aquilo tudo é armado, né? Ninguém imagina os bastidores daquilo, né? O pessoal da Informa, cara, corre demais, eles correm muito, trabalham pra caramba para fazer aquilo ficar bonito daquele jeito. Imagina no sábado, tudo nego trepado lá, montando stand, no domingo passando tapete. Quem nunca entrou na organização da feira não tem a menor ideia, né? Que aquilo lá é um galpão que não tem nada. Nos primeiros dias, os caminhões vão entrando pôr nas máquinas no lugar, porque as máquinas até montar é o mais difícil. Mas, gente, no sábado lá que a gente estava montando o nosso estúdio, cara, aquilo tava um caos, né? Você fala, como é que isso aqui vai estar organizado para segunda-feira? E chega na segunda-feira, tá tudo perfeito. Então, é realmente um desafio. Parabéns pro pessoal da Informa, parabéns mesmo, a feira tava linda. Parabéns a todos os expositores, porque os stands estavam bonitos. Poucos stands estavam simples. Assim, a criatividade foi bem bacana, a feira colorida. Eu me senti assim numa feira tipo da Alemanha, que tem os stands bonitos. Os nossos estão até mais bem construídos, né? Mais cores, o pessoal de resina veio. E o pessoal de resina normalmente faz stand mais luxuoso, né? Mais bonito, né? Não, e lógico, aqui no Brasil a gente tem bem essa característica. Eu vi vários stands lá que levou músicos, então você via já lá a partir das 6, 7 horas o pessoal tocando, tinha um stand lá que tinha uma banda mesmo, eu falei, pô, que legal, né? Lógico, porque querendo ou não, você atrai muitos dos seus clientes lá, e é um momento de confraternização também com o teu time, com os teus clientes, um tempo de happy hour, de bate-papo, e a gente tem essa característica, o brasileiro tem isso, né? Na Alemanha, na China é assim, deu 6 horas, todo mundo tchau. Mas no Brasil a gente tem essa você quer uma água, vem um copinho de água lá. É isso aí. Aqui não, a gente monta bar, né? Tem lá o buffet, o garçom servindo as pessoas, e a gente viu muito isso. Outra coisa que me chamou bem a atenção foi as ilhas que eles colocaram dos outros países, né? Então isso também é legal. Foi legal pra porque caramba. Conecta, então tinha a Áustria, geralmente a gente não vê isso em Feira do Plástico, uma ilha só da Áustria, e lógico, China, tinha a Índia, que são mercados extremamente grandes, a gente tinha a ilha da Itália, então também foi bem legal, porque é um espaço ali que fica para as empresas italianas, fica para as empresas austríacas, suíças, então acho que isso também foi bem bacana. Outra coisa que eu acho que a organização do evento em relação aos extras, vamos dizer assim, né, que é o que também
atrai muito público, que seriam as palestras, os workshops, o SMED, né, estando lá, troca rápida de molde também foi uma coisa bem legal, o parque lá da Binfair, porque são ferramentas também que usa dentro da nossa indústria muito. O mercado, Senai, o Senai, o mercado de injeção é um mercado muito grande, representa mais de 40% do mercado de plástico, de transformação é para injeção. O Senai estava lá com o caminhão e com o stand. Muito legal. E eu consegui e a gente fez uma matéria na Talk com um dos diretores do Senai que estava lá, e eu perguntei para ele, porque isso também, assim, por que o Senai tem que estar lá? Porque a gente tem um problema de mão de obra hoje latente, não só no Brasil, mas no mundo. Nós fizemos a entrega da máquina para o Senai. É verdade, feira, é verdade. É, o Senai de Terra Preta aqui, Mariporã, vai ter o primeiro curso. Primeiro no Brasil, né, Rui? Eu acho que é das Américas. Eu não achei nenhum curso de termoformagem inline em nenhum lugar do mundo, eu achei. Que legal. Mas aqui nas Américas não tem. Eu doei 2 máquinas para eles, que é para a gente formar mão de obra para o cara que vai comprar minha máquina, ter lá, mandar o seu funcionário para treinar e sair já afiado no... que é lugar melhor que o Senai, né? Para isso. Não, o Senai, os caras são especialistas em treinar pessoas, né? E o trabalho dele para atrair os jovens também foi bem legal. Como SMED, como eu falei, e o Instituto, né? O Instituto foi a gente teve 2 projetos circulares lá, mas aí é legal até o Rui falar, que foi da sacola circular. Não, mas eu já falei pra caramba disso aí, eu queria que você falasse, eu queria entender o seu sentimento quando você viu aquilo tudo rodando, aquela sacolinha funcionando, correndo, o que você achou daquilo? Cara, eu achei muito legal, assim... Você já tinha visto isso em algum lugar? Não, então, porque como feira, a gente sabe que, vamos pensar, a gente fala e a gente defende tanto a circularidade do plástico o tempo todo. A gente fala de plástico... A gente sabe que faz. A gente sabe que faz, mas aí chega numa feira do plástico e os próprios resíduos você não fazer... É meio aquela história, né? Casa de ferreiro... E o cara entregando um catálogo numa sacola de papel. Entendeu? Né? Não tem condição, né? Aí você fala, caramba... e esse projeto foi muito legal, e principalmente porque a sacola estava sendo produzida dentro da feira. Então você tinha algumas empresas que estavam lá fazendo a bobina. Era a Rúlia Carnevale fazendo a bobina. Depois a G4 fazendo a parte de impressão, que é uma flexo dele linda lá, que ele levou para a feira. Depois ele estava fazendo o corte-solda e tinha uma outra empresa, a Walmart fazendo o corte-solda e distribuindo na feira. A extrusa pegando o scrap e fazendo saco de lixo. Mas aí o pessoal também foi distribuindo na entrada, né? O próprio time da Informa foi distribuindo. Então era uma sacola que o pessoal levou para casa também e tudo mais. Mas todas as aparas produzidas ali, a extrusa recolheu, né? Levou de volta para a extrusa e ela mandou como saco de lixo para justamente juntar os resíduos e nós fechamos a cadeia, fechamos o ciclo ali, mostramos que é possível, né? É isso aí. Que a sacolinha não é esse bicho tão temido, né? Então, né, é assim, na própria feira a gente fez um movimento para quem estava lá, mostrando essa história, e a gente fez a cobertura. A gente fez vários vídeos lá ao vivo, mas vai sair mais um vídeo ainda no canal da Tal, que você quiser ver, mostrando passo a passo da sacola circular, ficou bem legal. Esse foi o da sacola, a sacola foi muito bem aceita, nós tivemos bastante cobertura disso. Sim. Os que não entraram... Atraiu TV também, atraiu gente de fora, né? Atraiu TV, atraiu repórteres internacionais, que eu conversei também. E quem não entrou dessa de 25 e 27 está convidado. A gente tem que fazer um negócio mega maior, mega macro, com outras coisas, né? Porque nós fizemos a transformação da sacola e nós fizemos a transformação das tampinhas, né? Sim. Aí fala aí da tampinha do nosso instituto. Instituto, eu sou do plástico, assim, ele já nasceu, né? E com essa oportunidade, lógico. O Rui, né, fazendo parte da organização, ajudou muito, né, a gente conseguir colocar um stand, e aí nós também corremos lá como agência para fazer tudo, a parte visual, que foi papapum, porque o stand tinha que estar lá, a gente foi, a prefeitura, né, teve a prefeitura também esteve lá, a ITEC principalmente, stand doado ali para a ITEC, aquele espaço. Foi o pessoal da Informa. O pessoal da Informa que encabeçou. E a ETEC estava lá com seus alunos, então isso que é bem legal. Nós levamos mais ou menos, eu não tenho o número exato, mas eram 4, 5 alunos por dia, né? Nós levamos 300 alunos para a escola. Não, para visitar, sim. Os que ficaram no stand eram uns 4, 5 por dia. 6 de manhã e 6 da tarde. Foi muita moçada. Foi uma baita logística da prefeitura. Eu não consegui ver tanta gente assim, porque a gente ia lá cobrir alguns momentos, mas era muito jovem que estava lá, tendo contato com a... A Prefeitura de Mariporã bancou o transporte,
a Informa, a Plástico Brasil cedeu o stand, energia, tudo. Pô, foi muito legal. Eles explicaram os jovens explicando, né? Pegando a tampinha lá, processando e mostrando ali, né? O Aí me chamaram uma hora no stand que a tampinha estava saindo com uns pontinhos preto. Aí cheguei lá, falei, caramba, o que tá acontecendo? Tá queimando o polipropileno, né? Aí olhei, cara, nós pegamos uma tampinha na mão, eles ganharam umas tampinhas lá de alguém que estava fabricando de PVC. Eles meteram o PVC no meio, o PVC queimava. Tampinha de PVC? Puta, cara. Falei, nossa, que mal. Caramba, isso eu não acabei não presenciando, mas eu não sabia aí que tinha ainda nego fazendo tampinha de PVC. Tinha, cara, tampinha de PVC. Aí queimou. Não, mas assim, quem passou se encantava e a gente viu, a gente pôde observar lá os alunos explicando do projeto, né, e mostrando e defendendo o plástico. É isso, o Instituto Sou do Plástico nasceu com cunho educacional para levar a educação ambiental, falar de circularidade dentro do nosso mercado e ensinar os jovens a empreender. Hoje mesmo a gente vai mostrar essa matéria depois para vocês, fazer uma entrega lá aqui na ETEC, e aí ver o jovem falando, né, dele ter um impacto com a indústria, não sabia que a indústria era tão grande assim. Cara, você imagina aqui... Alguns jovens treinaram inglês na feira. Né? A gente está numa cidade aqui, Mariporã, que tem cerca de 115 mil habitantes. É uma cidade pequena. Sim. Então, a oportunidade de um jovem desse visitar um mundo desse que a gente mostrou para ele é muito pequena. É muito pequena, a não ser que tem um parente que expõe, um pai, alguma coisa assim. Alguém ligado. Mas é muito pensado no meio deles, né? Aí nós levamos a escola inteira para lá, eles chegaram lá, tinha uns que não queriam ir, né? Pô, tem que ir, professor. A hora que chegou lá, não queria ir embora. O cara, nossa, que negócio louco, que não bacana. Sabia que uma cadeira era feita assim, não sabia que a capa de um celular era feita assim. Eu tenho certeza, cara, que nós impactamos de alguma forma na vida desses jovens. Não, e quantos empresários, vamos pensar no nosso setor que estavam lá expondo, que muitas vezes também não começaram no ETEC, não começaram fazendo Senai, Maria Mato, São Bernardo, pegando ônibus, e começou a trabalhar numa recicladora ou numa pequena metalúrgica, e que tem uma baita indústria de plástico hoje que está ali, né? É isso aí, o cara sair do 0 para 1, né? É isso aí. A gente fala do 0-1, né? 0-1 se você não fizer nada, o que vai acontecer? Nada. Se você fizer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Pode ser positivo ou negativo, mas vai acontecer alguma coisa. É isso aí. Se você fizer em prol do positivo, vai vir em positivo. Um dia você sonhou e falou, vou fazer máquina. O meu sonho, quando eu tinha 18 anos, era ter um torno e uma fresa, cara. É isso aí. Você vê hoje aí, tem um monte de ferramenta. Então, mas o meu sonho era ter um torno e uma fresa. Eu ficava olhando, falando, nossa, se eu tiver um torno e uma fresa, faço qualquer equipamento. Negócio. E você vê, é aquilo, é o 0 para 1. Se eu não tivesse comprado o primeiro torno, a primeira fresa, e tivesse ido estudar eletrônica, entender um pouco sobre mecânica, pneumática, eu não estaria com essa fábrica. Sim, é isso aí. Se eu não tivesse pego o celular, ficado feito 1 vídeo, 2, 3, 5, 50 vídeos, e falar, peraí, vou falar de plástico. Errou um monte, né? Errou um monte. Aí eu falei, vou falar de plástico mesmo ficando 2, 3 anos, por exemplo, eu era um fantasma, falando para ninguém, mas uma hora a coisa ganhou corpo, e o jovem também precisa entender isso, passar, é o processo, né, cara, é o processo natural, e que todo mundo passa. Muita gente ficou impressionada com esse projeto. Fez barulho lá o Instituto Sou do Plástico. Foi bem legal. E para você que ainda não entrou, eu não vou cansar de falar, para você empresário que fala que precisa de educação para o nosso mercado, para o nosso segmento, para o plástico, para o papel, para o vidro, que precisa de educação ambiental, vem para o Sou do Plástico, a gente vai tratar de economia circular, a gente só trata de educação, cara. Então não tem como dar errado, a gente trabalha para o bem, é aquele... fazer alguma coisa a mais, nós estamos fazendo essa alguma coisa a mais, vem com a gente, ajuda, participa, que isso vai ser muito, muito importante na vida de vários jovens que são o futuro do nosso mercado. Eles estão vindo ainda, daqui a pouco a gente já está parando, eles estão chegando, e a cabeça deles tem que vir boa. É isso aí, estimular, né? Estimular a indústria, estimular o jovem a pensar fora da caixinha, a empreender, isso é extremamente importante. Eu acho que não tem nenhum país que cresce se você não tiver empreendedores. Não tem jeito. Não tem. Porque o empreendedor é que cria riqueza. Não tem como todo mundo viver do Estado, gente. Não, de jeito nenhum. É impossível. Então alguém precisa cultivar, alguém precisa plantar, alguém precisa produzir, porque senão não
não adianta, né? Não tem como. E o empreendedorismo, você vê países que, como a Malásia tem, né, aumentado muito, né? Você tem alguns países no mundo que têm aberto, incentivado o empreendedorismo, os empresários do país a investir, a crescer. Cara, não tem como não formar uma potência, né? Dubai fez isso há alguns anos, a Coreia do Sul fez isso muito bem feita. A Coreia do Sul, como é que não, tá? Você vê o tamanho das e aí você fala Coreia do Sul do tamanho do estado de São Paulo, poxa. E olha o PIB dos caras, olha a potência que se tornou, né? O próprio Estados Unidos é um país fundado com base no empreendedorismo. Então é extremamente importante a gente fazer com que o Brasil seja um Brasil empreendedor, de pessoas que queiram, mesmo assim, fala, pô, mas o cara é CLT, ele trabalha dentro de uma empresa. Rui, mas você sendo empresário, fala a verdade, se você tiver aqui dentro da sua empresa um cara que está trabalhando para você, mas intraempreendendo, pensando com a cabeça de evolução, de empresário, o cara voa. Ele voa, você vai dar uma oportunidade, daqui a pouco você vai falar, não, eu vou segurar. Cara, daqui a pouco você tá pagando mais pro cara pra você manter o cara na tua estrutura. É igual, tem uns empresários aí que eu acho que eles são muito idiotas, que é o cara que vê o vendedor ganhando dinheiro. Sim. Cara, o vendedor, eu quero que meu vendedor ganhe milhões. Uhum. Eu torço para que ele ganhe muito dinheiro. Uhum. Porque ele tá ganhando aquela fração da comissão que o cara vai bater mala, visitar clientes, escutar desaforo, aí ele vai lá e vende, ganha a comissão dele. Pô, ele ganha comissão. Quanto que eu tô ganhando? Então eu quero mais que ele ganhe muito. É lógico. Porque ele está trabalhando para mim para vender. Então ele tem que ganhar muito. Um técnico tem que ganhar bem. O cara tem que trabalhar satisfeito, ele tem que ir lá, resolver o problema do cara, atender bem o cliente, que é o que você não vê, é a proatividade nessa geração. A proatividade está muito complicada, né? Sim. O cara que acaba tendo aquela cabeça de só fazer o que manda. Ah, não, meu salário vai vir no final do mês, que se dane. Ele não tá empreendendo. E ele fica com aquele salário até o final da vida. Fica da vida. E aí fala, minha vida foi assim. Aí vê, olha, o cara ganhou aumento, eu não ganhei. Puxa, ó Deus, ó céu. Isso aí culpando os outros, hard, né? Culpando o chefe, culpando o governo. E no fundo, cara, quando você põe a cara para fazer, vai lá e sai do 01, como você falou agora, a coisa acontece, não tem jeito, né? Mas e a gente falando de circularidade aí, nós demos um break nas investidas lá na frente parlamentar, né? Com essa história de feira, agora nós paramos de falar, né? Mas, pessoal, nós não paramos de atuar. Nós a gente parou de falar um pouco na época da feira, mas... Agora a gente começa já de novo a conversar com os agentes públicos para levar informação. Uma das pautas é a desoneração da cadeia de reciclagem, né? Que é um tema bem sensível de se discutir, mas a gente vai levar. Se a gente vai ser atendido, a gente não sabe, né? Sim. Mas que o que nós vamos cutucar, nós vamos levar. Todo lugar que a gente vai, né? A gente vai nas cooperativas, nas coisas de reciclagem, ser tributado é complicado nesse momento, né? Nesse ponto, né? E ser tributado com a mesma nível de tributação, né, Rui? Eu acho que isso é o que pega. Então você pega uma grande empresa, por exemplo, de transformação de plástico normal. O cara vai lá, compra da petroquímica, transforma, tá pagando todos os impostos. Cara, você pagou os impostos da matéria-prima, do frete e tudo. Foi pro comércio, o comércio vai pagar de novo. Né? Mas concorda que o scrap dele, ele também pagou imposto em tudo aquilo lá. Né? E além de tudo, ele está tendo o custo da perda, porque o scrap entra como perda, ele teve o custo da perda do processo. Se é 2%, 3%, ele está colocando no custo do produto. Então você já está onerando a cadeia, você tem que fazer o custo do scrap. Peraí, você tem 5% para tocar essa máquina, 3%, 2% que eu estou jogando, que acaba saindo da produção, então ele joga isso no preço. Então já estamos onerando o preço. Só que esse material, a gente quer incentivar para que ele volte para a indústria. E quando você tributa, a ideia é você estar desincentivando o cara a voltar para a indústria. Eu tenho esse material como custo para o Estado. Sim. Porque esse material que está indo para o aterro sanitário, que está sendo jogado na rua, que o destino, um momento, vai ser o aterro sanitário, o governo paga para levar para o aterro sanitário para enterrar aquilo. Paga para coletar? Ele paga para coletar, paga para enterrar. Se a gente vê em vários livros, em várias reportagens que a gente vê, o coletor de resíduo é o agente principal que a gente tem no país. Sim. Então, aquele cara do carrinho, o famoso carroceiro, é um cara determinante para a circularidade dar certo,
também, né? Existem outros meios, tem o carroceiro pequeno, médio, grande. Sim. Então, mas esse cara, quando ele entra lá na cooperativa com material, tributa. Sim. Estava falando com a dona Tereza do Viva Bem, Tributa. Ela tributa. Então, você tributa, aí você vai, tributo. E aí o cara pega uma embalagem muito leve na mão, ele fala, mas isso aqui eu não vou levar, vou encher meu carrinho. Vou gastar o dinheiro recolhendo para não ganhar nada. Não vou ganhar nada. Então, se você cata, aí vai para o custo, que ele cai lá no aterro sanitário. Sim. Agora, imagina que aquele cara ganha, sei lá, R$2 no quilo daquilo, R$3 no quilo daquilo, ele vai pegar. E o governo vai ganhar, porque esse material vai voltar, que não ganhe os 18, mais os 15, ou 10%, que ganhe 5, que ganhe 4, que ganhe 3. Ele deixou de pagar quanto? Não, eu acho que nem isso, assim, Rui. Pensa o seguinte, se você não tributa, se você realmente desonera, o que vai acontecer com a cadeia da reciclagem? Você vai aumentar. Você vai ter mais empresários olhando e falar, peraí, isso aqui não tem tributo, é um bom negócio. É um bom negócio. Isso deixa uma margem interessante. Gente, a gente mora num mundo capitalista. Você pode falar o que você quiser. Né? A China é um país mais socialista, mas mais capitalista na economia que existe no mundo. Então, assim, isso é fato. Para o mundo andar, já entendeu. O capital vai aonde tem investimento e tem retorno. Qualquer negócio que não dá retorno, quebra. Não tem jeito. Qualquer empresa precisa ter lucro. Mesmo uma cooperativa, ela tem que ter lucro. Um dia ela tem que sobrar. Pagar os cooperados. Ela tem que pagar os cooperados, ela tem que pagar o transporte, ela tem que pagar a luz, ela tem que pagar a energia, tem que deixar dinheiro, tem que se tornar um bom negócio. O dia que quanto mais a reciclagem no mundo se tornar bons negócios, cara, a ideia é você vai catar tudo que é material que está em qualquer lugar, porque é um bom negócio, você vai precisar de matéria-prima. Porque o material jogado na rua, tanto faz o material que é, tanto faz se é plástico, vidro, papel, ele contamina, não, se a gente, por exemplo, começar a onerar demais, vamos dizer que você onerou demais o alumínio no Brasil, e você teve problema na jazida, vai sobrar a gente latinha, não é porque o brasileiro, não, é que a gente assim, o plástico é vilão, o alumínio não. Porque o alumínio, a gente joga lá e ele some. Não é que ele some. Ele tem valor comercial. E o que vai acontecer é o seguinte, você vai ver, se ficar muito caro pegar alumínio, né, ou se ficar extremamente barato, gente, você vai ter alumínio jogado para tudo que é lado. Que foi o que aconteceu com o papel agora, pouquinho tempo atrás aqui, estava sobrando papel. Jogado para tudo que é lado. Porque o cara preferia receber o Bolsa Família em casa do que pegar papel na rua. De tão barato que estava, né? Porque o papel estava muito barato. Então, se ele sobe um pouquinho, ele ainda recebe o Bolsa Família, mas ele faz a complementação de renda com os recicláveis. Seja papel, vidro. Agora a gente mudou um pouco. Eu estou um pouco mais polido para falar, né? Eu estou um pouco mais calmo, né? Entendi. Eu já estava... A gente falava muito. Tá diminuindo um pouco as falas em relação ao plástico, porque eu não sei se é conscientização ou se as pessoas estão cansando de falar a mesma coisa e a gente responder, que a gente responde mesmo, né? Responde. A gente entra lá e responde para os caras. O material plástico, ele está ganhando valor. Você vê, o fardo da garrafa já está R$6,50. Eu acho que, assim, a percepção que eu tenho, tá, em relação a isso, eu acho que é a seguinte, o que começou a perceber, a própria grande mídia, vamos pensar, que nem a Globo fez uma matéria sobre reciclagem. O cara começou pensando do jeito e terminou de outro. Recentemente. E a gente achou que eles iam dar uma pancada no plástico, como tem muita gente fazendo. Mas eles estão também vendo a questão um pouco mais técnica, percebendo que a coisa não é bem assim, que é muito mais complexo do que simplesmente bater. Alguém que pega a rede social, bate só para ter view. A TV não pode fazer isso, né? Porque ela é um canal de comunicação. O que aconteceu é que quando você vai estudar e vai ver, muda um pouco o discurso. E a grande mídia, eu acho que está mudando um pouco o discurso. Não que ela querendo entender um pouco mais. Ela percebeu o seguinte, gente, não dá para substituir o plástico assim. Não existe tecnologia para isso. Você já pensou, eu estava conversando, eu vou falar da Dona Tereza de novo, porque eu converso bastante com ela sobre materiais recicláveis, que é uma pessoa que tem uma bagagem incrível sobre isso aí. E eu estava conversando com ela, 70% da renda da cooperativa é oriunda de material plástico. 30% de outros materiais. Então, imagina que hoje as pessoas não falam, tem que acabar, tem que punir, tem que parar. Eles não param para pensar. Porque imagina que a gente fala, amanhã não vai ter mais material plástico.
todas as cooperativas que tinham 70%, elas vão fechar. Vai fechar. E vai ter gente passando fome. E não vai recolher os outros materiais. Sim. Porque você não vai ter... Não, é para quem você vai recolher vidro, você não tem nem onde pôr, vai fechar. Então, você acaba com o plástico. Você onera, por exemplo, o chocolate, que eu falo muito de chocolate. O chocolate, qualquer um vai no supermercado e compra uma barrinha de chocolate embalada no plástico. Sim. Barato. Agora, você imagina, você só pudesse comer chocolate fresco. Porque o shelf life dele ia cair, você ia ficar com ele embala no papel, sem tratamento. Um papel sem plástico, já era. Pega lá papel puro, papel. Pega um sulfite lá, não sei que vai amarrar que nem bala nas pontas, aquilo vai entrar oxigênio. Vai. Por mais que você colocar um produto para manter o material... mas aí você já está tendo que pôr química onde o cara vai comer, né? Você vai ter que pôr. Ele vai durar o quê? Uma semana? Então, imagina a indústria produzir em uma semana, ela tem que produzir, fazer a logística do material e fazer a venda em uma semana. Aí você vai lá, você tem 5 pessoas na sua casa. Aí você vai comprar, sei lá, 20 chocolates para passar o mês. Cara, você vai comprar 5, vai levar, vai comer, e quando você for de novo, se você for, você vai comprar 5. Você não vai estocar. Sim. E a gente compra muito por impulso, né? Sim. A gente vai comprar bolacha, você cata um monte de pacote de bolacha, um monte de pacote de salgadinho, isso aí acabou. É fresco. É tipo aquelas vendas de antigamente, todo dia vai na venda pegar alguma coisa. É igual aquele vídeo que vocês fizeram no Natal, das meninas com a sacola cheia de pote de vidro indo fazer compra. O vidro era mais pesado do que o produto vinha dentro. Imagina o efeito que era isso nos caminhões antigamente, sim, né? Sim. Quanto que não despendia de combustível, de CO2, que todo mundo fala, da emissão de CO2. Então, são discussões... Imagina, por exemplo, potes de azeitona, por exemplo, ou vários potes que tinha, que era tudo de vidro. Cara, quanto pesa um caminhão para levar um negócio desse, né? Aí você substitui pelo PET, você tá tirando 60% do peso da carga. Nós fomos num evento semana passada, o evento de reciclagem que nós tivemos na semana passada, eu esqueci o nome. Ah, tá. Que você cobriu. Não, reciclagem ou Think Plastic, Brasil? Think Plastic. Não é reciclagem. Reciclagem não, desculpa. Nós fomos nesse evento e o cara estava mostrando lá daquele fabricante de filme grande que tem Aval. Qual? Aval Group. Aval Group, Aval Group estava mostrando, ele colocou para exemplificar um pote de vidro que pesa 300 gramas. Sim. E um pound que pesa 6 gramas. E transporta a mesma quantidade. A mesma quantidade, e resiste mais o pound. Então, quando você pega os R's que vem lá da economia circular, todos os R's estão ali já simbolizados. Já. Não tem nada que... Reduzir. Não tem nada que alivia. Pensa nesse de 300 gramas para 6. Não existe outro produto que você consiga fazer isso. Por mais que você tenha a tecnologia do vidro mais super ultra, ou do papel. E você encolheu a embalagem, ela cabe mais, a cubagem é maior. Ou do metal, não tem como substituir. Então, eu acho que aquilo volta ao que a gente falou, a grande mídia já percebeu que assim, por mais que eu tivesse tecnologia, eu não ia conseguir transformar um negócio de 300 gramas para 6 gramas, e aguentar, e segurar, e manter o alimento preservado, e segurar no balanço do caminhão, fazer o produto chegar onde tinha que chegar. Isso é economia circular. Por quê? Porque pensa bem, eu fui lá, imagina, vamos pegar, no caso, azeitona mesmo. Gente, é uma árvore de azeitona, né, uma oliveira, quanto demora para começar a dar fruto? Ixi, demora bastante. Demora pra caramba. Aí você colhe o fruto, aí você prensa o fruto, aí ele transporta o fruto. Quanta gente trabalhando para fazer 1 litro de azeite, por exemplo, ou pôr um pó de azeitona. Aí você perde de tudo isso porque você embalou mal, ou porque o vidro quebrou, o pote, cara, olha quanto trabalho e água e tempo é jogado fora. E as pessoas, quando pensam em circularidade, elas precisam pensar nisso também, né? Que é uma embalagem que dá mais tempo de vida útil e que preservou o alimento. E você vê um negócio interessante também nessa questão de circularidade do plástico. Quando eu fiz o primeiro podcast lá que você me convidou na Talk Plastic, cara, eu meti o pau, mas eu falei um montão de coisa do óxido biodegradável. Aí o pessoal do Oxibio veio aqui no meu podcast, a Bruna Foster da Ecoventures, e apresentou o P-Life. Eu vou falar para você que, aquilo me deu uma virada. Falei, caramba, a gente não pode, né, falar de um negócio sem ter profundidade, sem conhecer com profundidade, né?
Porque eu não imaginava que se você aquecesse de novo, o P-Life sumia. Sim. O P-Life, no caso é o dela, o tem Oxibio sumia e você reciclava ele normal. Para mim, não. Você fragmentou. E não era esse pensamento que eu tinha antes, não é o mesmo que eu tenho hoje. Então o cara fala para mim, Rui, o que você acha do Oxibio? Aí eu olho para o cara e falo, tem laudo? Tem certificação? Ele tá aprovado? Não tem certificado não migratório, tudo bonitinho? Tem, então, ok. Uhum. Porque se você for com ele na economia circular, ele volta. Isso aí é pro desavisado que jogou no meio da lugar rua, errado. né? No lugar errado. Igual aquela bituquinha de cigarro, né? Pim, né? Que é comum pra caramba, né? Então eu mudei a minha postura em relação ao Oxibio. E muito, tá? Mudei muito e tô lendo mais, que eu quero entender mais. É que assim, o que as pessoas precisam compreender também, Rui, que todo dia, né, a gente vê a própria inteligência artificial, todo dia ela tá mudando, evolui. O Oxibio de 10 anos atrás não é o mesmo Oxibio de hoje. Ele evoluiu. Ah, mas o Oxibio na Europa foi proibido, Paraná. Sim, nós tínhamos as primeiras tentativas de fazer um produto, porque pensa, isso vem de uma necessidade. Peraí, eu tenho muito plástico orgânico, lixo que tá se acumulando nos lugares, eu precisava inventar um produto que eu ponho no plástico e ele se degrada, né, que vira o humus do CO2. Só que, cara, você tem uma ideia brilhante, quantas coisas a gente não tem no mundo hoje que surgiram de ideias brilhantes, mas que antigamente falava, cara, isso é impossível. E aí o Elon Musk vai lá e dá ré num foguete, que você fala, não, ninguém vai nunca dar ré num foguete. E o cara deu ré num foguete, cara. Ele fez o foguete descer e ele deu ré no foguete. Então, assim, tudo é possível. Cheio de plástico dentro, hein? Cheio de porque plástico senão dentro. não ia lá para cima. Então, assim, tudo que a gente fala que é impossível, a gente não pode se fechar para a tecnologia, porque aquilo vai evoluindo. Da mesma maneira que os bioplásticos estão evoluindo a cada dia. Quando eu ouvia falar do PLA há 10 anos atrás, eu ia falar, pelo amor de Deus, só dá para fazer monofilamento, porque PLA é uma desgraça. Cara, hoje você tem uma porrada de produtos, você pega um copo PLA, a coisa mais linda do mundo. Então isso está evoluindo. E os Oxibios também estão evoluindo, não é mais aquele que era 10 anos. Então a gente entende quando a pessoa fala, não, isso aí não dá. Mas são tudo tecnologias que estão surgindo, o que a gente só não pode fazer, como canal de comunicação, como pessoas que... Cara, você não pode se fechar. Não pode. Isso presta, isso não presta. Não, isso a gente não pode se fechar. A gente tem que se abrir e olhar e falar, peraí, vamos ouvir, vamos ver. Tem o desafio agora, né? Isso é fato. Eu sou super fã dos bioplásticos compostáveis, tudo aquilo que pode degradar e ajudar a melhorar a questão ambiental. Eu acho bacana desde que você não retire nada do alimento. Eu sou super fã. Mesmo a questão alimentar, você consegue fazer bioplástico com sobras também. Aí é bacana. Com bagaço, com sobras que ia para outro lugar. Então a gente também pode, a gente já tem tecnologia e já tem veios tecnológicos para isso. Mas a questão ele tem os desafios dele ainda? Tem. Claro, está em evolução. Ele tem os desafios. Que nem o grande desafio, né, do PL 2524. Né? Então, alguém teve aquela ideia absurda de a gente falar, não, em um ano a gente bane esse e põe esse. Quando você põe no papel, sabe aquela coisa de ser, no papel é lindo. Que você fala, a gente bane os plásticos convencional, põe em bio, resolveu o problema. Então, querido, não é bem não é bem simples assim. É igual eu chegar e falar assim, bom, os grandes poluidores do mundo é o combustível fóssil. A partir de amanhã, nenhum combustível mais pode ser vendido no mundo. Cara, separa avião, separa navio, separa carro, porque não tem como eu fazer tudo elétrico do dia para a noite. É um processo. E você não tem vácuo de mercado, né? Não a partir tem. do momento que você proíbe um material e o outro não está pronto para assumir não tem jeito. lugar, outra coisa vai entrar. As pessoas vão entrar ilegais, vão continuar fazendo. Cara, mas na pandemia, você quer coisa mais assim que mostrou tudo pra gente que é a pandemia mostrou que a gente não tem plástico, que a gente não tem papel que a gente não tem vidro. Então, vamos acabar com o plástico, uma parte vai para o PLA e uma parte vai para papel. Sim. Cara, não tem nem o PLA e nem o papel para substituir. E muitos produtos eles têm que ser desenvolvidos novamente. Já imaginou um para-choque de carro feito de PLA? Sim. O que vai acontecer? Não tem condição nenhuma. Não, o que eu tenho ficado mais abismado é quando a gente lê matérias, né, por ambientalistas, por ONGs, que vão colocando e vão falando de banimento o tempo todo,
sem se aprofundar no discurso, né? Falar, legal, temos um problema, vamos banir. Então não se aprofunda naquilo, só fala que o resultado é o banimento, fica uma conversa muito superficial. Mas por que realmente, assim, a gente não pensa como sociedade e começa a dar os passos que precisam dar? Por exemplo, você que faz parte de uma ONG que muitas vezes pega e fala, não, eu odeio plástico. Estuda mais profundamente sobre aquilo. Mas, por exemplo, se você entender a cadeia e nos ajudar a fazer com que o poder público, por exemplo, vamos dar um passo, desonerar a cadeia. Ah, mas vocês mentiram para nós. Cara, eu tenho visto isso muito. Um monte de reportagem. Parecendo criancinha que o pai pôs de castigo. Você mentiu para mim, você falou que ia me levar no parquinho. Sabe os negócios que você fala que... Gente, chega a ser ridículo. Eu falo que, gente, chega a ser ridículo. Mentiram para nós sobre a reciclagem de plástico. Não, as grandes indústrias ainda. Gente, caramba, para com essa história. Não é que ninguém mentiu para você. Que garrafa de papel... Garrafa de papel não existe. Depois, garrafa de vidro não ia rolar. É pesado. O plástico foi naturalmente substituindo. Não é que impuseram goela abaixo. Né? Eles foram vendo que era mais leve, era mais sustentável, o design ia ficar mais bonito. E quem quiser se aprofundar um pouco mais e entender um pouco mais, manda um direct para mim, manda aqui uma mensagem nos comentários, que eu mando o link do Paradoxo dos Plásticos para você ler e entender, porque esse livro é muito bacana, porque tem base científica, né? Não é achismo. Tudo que é escrito lá tem base científica. Então, quem quiser, manda, que eu mando o link. Você acessa lá o livro. Aí os caras culpam o plástico, né? Não sei o que e tal. Mas aí o que acontece? Primeiro, a gente tem um grande problema de consumo no mundo. Cara, o nosso consumo hoje é absurdo. É altíssimo. Para tudo. E o plástico, ele entra em todo lugar e aí ele acabou sendo vilanizado. Outra coisa, você sabia, você ambientalista, que falta matéria-prima no nosso mercado? Não sabia, com certeza não. Aí você fala assim, mas peraí, como pode? Eu tenho tanto plástico jogado, como vocês falam, tsunami, é o tsunami. Cara, o tsunami tá faltando PET. Tá faltando tudo. Tá faltando polietileno de baixa. Tá faltando então tudo. Como é que tem tsunami? Por quê? Porque você não tem que ficar batendo, não é só na indústria, a gente tem que pensar como um todo. A indústria tem que fazer a parte dela, fazendo embalagens monocamadas, repensando misturas de plástico. É lá no design. Lá no design. Ela está fazendo o papel dela? Está fazendo, certo? Mas algumas sim, outras estão começando. Outras ainda estão começando, mas está fazendo. Mas já foram provocadas para que faça. É isso aí, é um processo. É um processo. Como todo mundo batia nos anos 80 no petróleo. Ninguém mais fala do petróleo. Não. Porque sabe que você não pode banir o petróleo. Não estamos pronta para outro tipo. Se a gente tirar os pneus. Mas você concorda que hoje você tem um carro elétrico? Tenho. Pô, isso já não é uma evolução? Claro que é. Quer dizer, nós estamos caminhando. A indústria do plástico está caminhando, a indústria química está caminhando, a gente está caminhando. Agora, adianta ficar só apontando o dedo? Então, o que a gente tem que ficar, ao invés de falar nos enganaram, poxa, vamos ajudar a fazer projetos públicos, a falar por quê? Porque, por exemplo, se eu pego um resíduo, eu não posso pegar o meu resíduo e levá-la no aterro. Você pode? Não posso. Isso é lei. A prefeitura de qualquer lugar, ou de qualquer lugar do mundo, é responsável pelo resíduo. Eu não posso pegar o meu caminhãozinho, sair recolhendo e levar para um centro de triagem. Eu não posso. Isso é contra a lei. Ou nenhuma indústria pode fazer. Mesmo que seja uma empresa de reciclagem, o cara tem uma ideia. Ele vai reciclando, ele não pode. Como eu não posso fazer isso, é obrigatório a prefeitura pegar, levar isso para centro de triagem. É obrigatório. Gente, está na lei. Lei de resíduos sólidos no Brasil, está na lei. Ela é cumprida? Não. 40% do nosso resíduo ainda vai para lixões a céu aberto, que nem regulamentação tem. Então, se eu não faço o básico, aí os caras querem tirar a sacolinha para pôr um produto extremamente complexo, que é um bioplástico, para substituir, mudar toda a cadeia, que eu nem tenho a matéria-prima pronta. Aí os caras nem tem as composteiras. E nem tem os composteiros. Aí os caras querem fazer a lei, quer multar, quer prender o empresário. Gente, vamos dizer que isso passe. Vamos pegar pensa numa doideira que isso passe, certo? Me explica o que eu vou fazer com as milhões de toneladas de polietileno que são recicladas todo mês no nosso país, por milhares de fabricantes de sacola. Vai tudo para o aterro. Vamos pensar idiota. Pensa no chocolate. Quanto vai custar? Você chega lá, você compra com R$5, R$4, compra um chocolate. Sim. Quanto vai custar esse chocolate? Não, se isso acontecer. Com certeza. Esse chocolate, o preço dele vai disparar.
Se você fizer... O saco de arroz vai disparar, porque é feito com o mesmo polietileno. Aí se você misturar o compostável com um material que não é compostável, aí você já começa a tirar a característica do que ele, para que ele veio. Né? Por exemplo, se eu mandar para uma composteira um monte de PLA misturado com PET, ferrou. Ele não vai compostar, vai ter um monte de PET lá que vai estar contaminando. Então, assim, são tecnologias que vão vir, a gente acredita nisso, a gente quer que venha. Vai melhorar. Gente, mas é passo a passo, não adianta você ir pelo banimento, pela porrada, ou ficar só apontando o dedo. Então, assim, as prefeituras têm que fazer a parte dele, o governo tem que fazer a parte dele. Se a gente pegar todos os resíduos, for para centro de triagem, sabe o que vai acontecer se a gente incentivar a cadeia da reciclagem? Gente, daqui a pouquinho, a gente vai ter indústrias de plástico comprando lixões de aterro, porque a matéria-prima está aterrada lá. É isso aí. Só que o papel que você aterrou lá virou gás carbônico e prejudiciou... Já estão fazendo combustível com plástico. Sim. Já existem tecnologias. Mas foi prejudicial para o nosso sistema. Por quê? Porque o papel que você acha que é totalmente inerte, ou o papelão que foi jogado fora, ele causa gás metano. E se você olhar, tem camadas e camadas de gases. Você pega a foto de satélite, você vai ver que é absurdo. Só que você fala, é papel, e você pensa que é o papel higiênico, querido, papel. Você pegou um cado, você imprimiu, ele não degrada igual você imagina, não. Não é só jogar... mas jogou para terra, ele some. Ele não some. Mas aquele copinho do McDonald's que fizeram que é só papel. Não é só papel. E ele não vai sumir. E é o grande erro, né? Esse é o grande erro, de pregar a sustentabilidade, de uma coisa que não pregar que ele é compostável ou que ele é biodegradável. Você tá dando autorização pro cara sem a informação correta, dele jogar aquilo na rua e falar, isso aqui vai degradar, ó, joga na papel. Rua. A pessoa pensa que é tipo papel higiênico, bate uma água, ele esfarela e some. Não é mesmo. Não é assim. Não é mesmo. Aí a gente volta naquele assunto. Olhem a avaliação de ciclo de vida. Quando tem alguma dúvida de qualquer material, coloca lá, avaliação de ciclo de vida, tal. Você vai ter a resposta. Que a resposta não é a resposta que vocês esperam. Vocês vão ficar surpresos se analisarem a avaliação do ciclo de vida dos materiais. É isso aí. Outro dia eu estava com uns alunos de uma faculdade, e aí eles começaram a me questionar da questão da biodegradabilidade, de se degradar, né? E eu falei, gente, degradabilidade é uma coisa um pouco mais complexa. Não é porque você jogou alguma coisa que ele vai degradar. E aí eles começaram a meter, mas o plástico dura 1000 anos, 500 anos e não sei o quê. Aí eu falei, então me explica por que toda a matéria e todo lugar que você olha agora não estão nem mais falando do plástico, estão falando do microplástico. Se o plástico não tem nem 100 anos direito, e nós já estamos falando de microplástico no cérebro, em todo lugar. Peraí, eu não posso falar mal do plástico e falar do microplástico ao mesmo tempo, porque se ele dura 500 anos e não se degrada, como é que forma microplástico do nada? Já com 100, né? Já com 100 já tem milhões e milhões de partículas de microplástico. Então, peraí, alguma coisa está errada. E imagina que o volume aumentou nos últimos 40 anos. Porque muita gente podia falar, não, mas tem os microplásticos por causa da reciclagem, você moeu ele e o resíduo. Mas peraí, outra coisa, falam, enganam a gente, só reciclam tão. Então, peraí, as contas não estão batendo. Sabe o copia e cola? Tome cuidado, porque a maioria que você vê é copia e cola, ninguém está nem pensando, ninguém está lendo matéria, ninguém está estudando a fundo. E quando você vai estudar a fundo, as pessoas param e falam, opa, não é bem assim. Estou entendendo um pouco mais essa história não é bem Mas assim. O legal é que quando vem um blogueiro, um cara conhecido na mídia digital, e fala uma coisa contrária que aconteceu com aquela marmitinha fitness. Sim. Eu esqueci o nome do... Cariani. O Cariani. Quando o Cariani falou lá da marmitinha, todo mundo... aí o cara para escutar. Aí o cara para escutar. Você fala, pô, a gente está falando isso aqui há um monte de tempo. E é isso aí. É isso aí. O material plástico é reciclável. O Instituto Sou do Plástico veio naquela pegada da gente falar de educação, a gente precisava fazer alguma coisa, parar de falar, né, Júlio? Sim, isso aí. Que a gente vai em palestra, a gente vai em seminário, e todo mundo, o povo é mal educado, precisa educar, porque o povo não tem educação. Cara, nós entramos na educação, nós vamos fazer uma coisa muito legal. E o legal do Instituto é isso, quando a gente fala isso, nós estamos batendo papo agora pro jovem, ele fica assim, ó. Nossa, que legal. Coisa louca, né?
Eu nem imaginava. Você viu, até hoje eu brinquei, pincei um moleque lá, falei, aí, plástico ou papel, o que é mais sustentável? Ah, agora é o plástico. Porque as pessoas falam, caramba. Aí você fala, mas por que é mais sustentável? Porque ele se degrada? Não, porque você gasta muito menos água, por exemplo. Porque ele entendeu. Muito menos energia. Ele entendeu o processo. E degradabilidade, outro exemplo que outro dia usei com alguns jovens, eles ficaram assim também, nossa, eu nunca pensei nisso. Falei, então, pensa. Por exemplo, tem coisa mais natural que uma árvore? Você que é ambientalista ama a árvore, eu também amo a árvore, acho que a árvore tinha que estar em todo lugar. Mas, gente, pega uma tora de uma árvore desse tamanho e ela dá um raio, ela cai, naturalmente, ela cai. Você já viu que tem algumas árvores assim que fica 500 anos lá caída, 200 anos. Ah, mas se degrada. Gente, é um produto natural, mas por que não se degrada? Porque degradabilidade não é isso muitas vezes que você entende. É um processo químico, é o vento. Quantos navios das caravelas a gente tem ainda no fundo do mar, e você vai lá e... Era para aquele navio estar lá? Ele foi industrializado, não foi? Pegaram a madeira, trataram a madeira, estou falando lá, 1200 e bolinha. Trataram a madeira, tem coisa que era dos persas ainda que estão achando. Não se degradou, por quê? Apesar de ser algo natural, porque não era para estar lá. Então acho que essa é a mesma, eu até ouvi do presidente da Biplas, algo que eu achei bem impactante, a gente vai falar muito também disso no canal da Talk. Eu acho que sabe a coisa errada que não era para estar lá? A caravela não era para estar no fundo do mar, ela tinha que chegar no lugar correto dela, para ela ser arrumada e poder fazer as viagens dela. E ele falou uma coisa que marcou bem, ele falou, poxa, eu pegar alguma coisa, né? Por exemplo, eu comprei essa embalagem, você não comprou só água, você comprou a embalagem. Ela é sua. Ela é sua. Então, o que eu vou fazer com o destino, essa consciência as pessoas acabam não tendo. Ela é responsabilidade minha. Sim. Se eu pego isso aqui e jogo aqui esse escritório aqui é do Rui, não é meu, certo? Você construiu, é tua empresa. Se eu jogo ela no chão aqui, você concorda que é a mesma coisa eu pegar a tua mesa e pôr a minha assinatura? Eu tô pondo a minha marca, em algo que não é meu. Não é meu. Se eu jogar aqui, cara, esse escritório não é meu. Eu tô sujando, tô pondo a minha marca num lugar que não é meu. Agora, por que no teu escritório eu não posso fazer isso, mas na rua eu posso? Eu vi um cara... A rua falando, não é minha. E eu me apropriei da fala, que eu achei muito interessante. Você já viu uma nota de Libra jogada no chão? Sim. Um cartão de crédito jogado no chão? Um celular jogado no chão? Não, cara. Porque tem valor e é de alguém. É isso aí. Então, a partir do momento que o cara cuida do cartão de crédito, do celular, da nota de Libra, que a nota de Libra é de plástico, e falam que é uma das notas que mais dura, né? Então, aquilo é seu. Aí você vai comprar uma água, a água é sua. A partir daí você tem a informação. Eu estou te contando que a água é sua. Então você tem a informação que a garrafa é sua. Sim. Você faz o que você quer com essa informação. Portando essa informação, faça o que quiser com ela. Você vai jogar na rua? Vão falar que você é porco. Cara, é essa questão de educação. Eu lembro uma vez... Que é o que a gente vai lidar muito no estudo. Sim, e é isso, né? Por exemplo, eu tenho um amigo uma vez que ele fez um tour na Europa. Inclusive em cidades que eram mais periferia, né? Ele andou muito tempo pela Europa. Aí você fala, pô, um país de primeiro mundo, né? Um país que a gente fala de primeiro mundo porque tem educação, concorda? Um país que recebeu aquela educação básica. Ele voltou, mas ele voltou encantado. Eu falei, cara, mas o que você mais gostou dessa tua viagem toda? Ele falou, Júnior, o que eu mais gostei foi isso, mas o que me chamou muita atenção é que as cidades são extremamente limpas. Você acredita que ninguém joga nada na rua assim do nada? Nossa. Lá é proibido. Aí eu olhei, falei, aqui também é proibido, cara. Aqui não tem. A gente também não pode sair jogando. E a gente acaba não tendo essa consciência. Lá é tão limpo, tão legal, porque é proibido. Gente, aqui também é proibido. Você não pode ficar jogando nada na rua. Então, a gente tem essa consciência do resíduo, né? Eu acho que como sociedade a gente está evoluindo. Tudo isso falando. Antigamente, você lembra? Era comum. Você tá num carro, você vê nego abrir a janela, dar manivela e fazer assim, vop. Qualquer coisa. Qualquer coisa, cara. Jogava desde papel, qualquer coisa. Eu já vi gente jogar as sacolas do McDonald's inteiras, sabe? Você come o lanche e joga tudo. Mas jogava abrindo a janela mesmo, assim, vidro, qualquer coisa. A gente já melhorou, eu já não vejo isso muito. De vez em quando você era bonito matar bicho e pendurar a pele dele no pescoço. Se não fosse o plástico. É verdade. E isso ia acontecer até hoje, né? Então, acho que essa mudança de cultura, e é por isso que eu acho que essa tua ideia do Instituto, e que a Talk abraçou, e que a gente está junto nessa, eu acho que é base.
essa ideia do primeiro ao terceiro ano, que a gente fez com máquina, do primeiro ao terceiro ano que a gente fala, pode também ir para faculdades também, por que não? Né? São de adolescentes para mais velhos, porque tem que ter a responsabilidade, que é uma máquina. Sim. Você não pode colocar uma máquina para uma criança operar, não tem nem sentido a gente fazer isso. Apesar de o uso ser muito fácil, obviamente a gente coloca NR12, coloca todos os dispositivos de segurança, mas não é para uma criança operar, assim como não é para uma criança pegar uma panela de óleo e mexer no fogão. Então, base. Aí nós entramos com esse projeto aqui, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. O que é esse projeto aqui, que é a educação empreendedora? Sou do Plástico está lá, apoiando a prefeitura. Nós vamos fazer nós já estamos fazendo, não vamos fazer, um projeto em que a criança do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental vai levar o resíduo para a escola, um dia da semana, o resíduo já limpo, como deveria ir para qualquer coleta seletiva, e ele vai vender aquele resíduo. Uma empresa privada, que a gente precisa do agente privado, o privado vai comprar aquilo num valor, não o valor que ele venderia num ferro velho. Por exemplo, você vai vender uma tampinha 30 centavos, nesse projeto aí ele ia comprar por 1,20, por exemplo. Então, você vai dar valor, que é exatamente o que a gente está falando, para propiciar que leve para a escola. Então, vai comprar o resíduo plástico. Esse resíduo plástico, 80% do valor é do aluno. 20% do valor é da APM da escola. A APM, para quem não sabe, é a Associação de Pais e Mestres. E o dinheiro que vai para a APM, obrigatoriamente, não tem discussão, é para a educação. Para a cultura, desculpa. É para a cultura. Então, os 80% é para o aluno. Ele vai ter um painel na escola com várias coisas. Vai ter, sei lá, cada escola vai ter o seu, vai ter canetinha, bala, camiseta, vai ter um montão de coisa. Cada escola vai formar, porque cada lugar tem a sua característica, necessidade, sua peculiaridade, né? Então, cada escola vai ter o seu painel de coisas que eles vão trocar. Então, eles vão levar lá, vai ter um cartãozinho que vai chamar Capivara Card, que o nosso prefeito quer que se chame Capivara, e ele vai colando o selinho, quando deu a quantidade de selos, ele vai lá e vai trocar. E os 20% que foi para a PM, junto com o dinheiro que vem dos locais de festa, tem muitos locais de festa que Mariporã é conhecida como uma cidade casamenteira, né? Tem bastante muito buffet por aqui. Isso. Né? Esses caras, eles vão apadrinhar as escolas. Então, foi combinado com a associação deles. Então, são, a princípio, 3 locais de festa, 3 escolas. Eles vão mandar o resíduo plástico para a empresa privada direto, vai pesar tudo direitinho e vai mandar esse dinheiro para a Associação de Pais e Mestres. Junto com os 20% dos alunos, vai acontecer o que nós fizemos na feira. Eles vão visitar coisas que talvez não conheceriam. Eles vão a teatros, eles vão a parques, eles vão a cinema, eles vão sair do município e ver a vida fora do município, como ela é legal e o que eles podem ter a partir do ato de reciclar. Então, a família vai trabalhar em pró dessa criança, e isso vai ser assim, vai ser muito agregador para a criança. Você vai inserir, isso é inclusão. Você vai ter inclusão. Sim. Aí você tem inclusão, você tem educação financeira, você tem educação ambiental, você tem o prêmio para a criança, que ele vai comprar o negócio dele, você tem o segundo prêmio, que ele vai ganhar cultura. Então, o projeto ele é completamente agregador e a prefeitura não põe um centavo. Aqui, o que precisa envolver? É Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a persona do prefeito. Que aqui no município, cara, eles gostam muito, eles são muito proativos em fazer projetos que ajudem a população de alguma forma. Que legal. É muito bacana isso aí. E o município cresce, né? Então, a gente levando esse tipo de educação lá na base, a gente leva lá para cima, do primeiro ao terceiro, precisa achar alguma coisa do quinto ao nono ali, do sexto ao nono, né? A gente vai achar alguma coisa. Vamos bolar um projeto para eles. Mas são coisas que a gente sai do papel, que
todo mundo queria sair do papel e agora tem a oportunidade de sair apoiando a gente no Instituto, que ninguém ganha nada no Instituto, viu, pessoal? É isso aí. Ninguém ganha absolutamente nada no Instituto. O Instituto é sem fins lucrativos. Então, se você quiser participar, mais uma vez, chama a gente, chama o Júnior, chama a Talkplast, chama no meu canal, coloca lá no privado, vai ser um projeto que ele tende a crescer, ele já nasceu grande, né, Júnior? A gente já está com 18, 19 empresas. Já no primeiro momento, né? Na saída, na largada. Na largada já tem tanta gente apoiando. E vai ser muito bacana, vocês vão ver muita coisa publicada do Instituto, que a gente não vai ficar só falando, a gente vai mostrar a ação para vocês. Sim. E vai ser muito bacana. Beleza. Show de bola, é isso aí, Rui. Deixar o recado, né? Você que ainda não conhece, a gente tem o @soldoplástico, entra lá, @soldoplástico, que aí você consegue, a gente está começando as matérias lá, tem uma landing page, entre em contato com a gente, saiba mais, e a gente vai te mandar todas as informações que você precisa. Cara, muitíssimo obrigado por vir no meu podcast, é o segundo episódio do meu podcast. Pô, obrigado por você estar aqui, por você ter vindo, e sempre que precisar eu estou por aqui. E vamos tocar essa frente parlamentar a partir da semana que vem aí, correndo atrás de todo mundo. Isso aí. Obrigado, Rui. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. E tamo junto. Você que gostou do conteúdo, curte, compartilha, deixa aí a sua mensagem pra gente. Você que não gostou, deixa nos comentários o porquê você não gostou, o que você acha que a gente pode melhorar, que a gente está aqui para isso. A gente está trabalhando para melhorar e para levar a informação real para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.